Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz da Enfermagem, um podcast em que damos voz a especialistas e profissionais desta área. No episódio de hoje vamos explorar a enfermagem de reabilitação e o papel do enfermeiro de reabilitação na melhoria da qualidade de vida e recuperação de utentes. Para isso, contamos com a colaboração da enfermeira Maria Manuela Martins, especialista em enfermagem de reabilitação e com um longo e brilhante percurso profissional que envolve desde a prática clínica à gestão e investigação. Enfermeira Maria Manuela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um gosto enorme recebê-la neste podcast para falarmos de um tema tão importante para estudantes e profissionais desta área. Eu gostaria de agradecer ao CRIAP e a este grupo que está aqui a fazer a gravação, em particular, a oportunidade que me dão de vir falar daquilo que eu realmente, afetivamente estou ligada, à enfermagem de reabilitação. Para mim, a enfermagem de reabilitação foi um percurso de vida, no princípio da minha carreira, durante a minha carreira e no fim de carreira, investi sempre nesta área. Por isso, agradeço a oportunidade que me dão de vir aqui falar sobre a enfermagem de reabilitação. Muito obrigada. Enfermeira Maria Manuela, portanto, partilhe connosco em que é que consiste na prática a enfermagem de reabilitação. E claro que não podemos desligar a enfermagem de reabilitação da enfermagem. Essencialmente, a base do desenvolvimento da enfermagem de reabilitação é a enfermagem. Mas eu ia buscar aqui duas ideias para conseguirem entender na prática o que é a reabilitação. Se eu tiver um quadro de um autor muito famoso, estragado, risquei, deitei água, estraguei, eu levo a uma pessoa que vai restaurar esse quadro, que vai recuperar esse quadro. A enfermagem de reabilitação também faz isso, mas faz muito mais. E agora vou buscar outra imagem. Imagina uma casa muito velha, desabitada, no meio da cidade, que não tem condições de habitabilidade, mas os políticos acharam que podiam fazer ali uma arte urbana bonita para quem passa na rua ter a sensação que está a passar num sítio bonito. Pois a reabilitação também é isso, é muito mais do que recuperar, é dar uma vida nova para uma função nova da vida das pessoas. E neste sentido a enfermagem de reabilitação produz conhecimento e tem conhecimento e produz práticas que levam a pessoa a reconstruir a sua própria vida com a condição que tem. A pessoa pode não ter condição física, pode não estar tetraplégico, não se mexer, mas tem cabeça e ele com a cabeça ainda pode fazer muita coisa boa. Pode escrever, porque hoje em dia até se pode escrever a falar para um aparelho e ele escreve. Pode fazer um podcast, pode fazer outras coisas que à partida até nem faria se tivesse a condição física que o levasse a andar na rua independente e autónomo. Portanto, o enfermeiro de reabilitação olha para a pessoa sempre com a possibilidade de que, mesmo que seja pouco, seja muito pouquinho, é possível fazer qualquer coisa de boa para aquela pessoa. E o importante para o enfermeiro de reabilitação é que a pessoa queira. E ele vai ajudar a co-construir uma vida nova, uma vida diferente, uma vida capaz de dizer: eu socialmente ainda tenho um espaço e eu ainda posso ser feliz, mesmo que eu esteja muito debilitado. Por isso é que a reabilitação, o enfermeiro de reabilitação, tanto trabalha na prevenção, como trabalha na fase aguda, como trabalha na fase crónica, como trabalha na fase terminal. E agora pergunta-me, o que é que ele faz na fase terminal? Ajuda a pessoa a ter uma morte serena. Como diz uma senhora enfermeira que está ligada à reabilitação, que é Virginia Anderson, é muito importante ajudar as pessoas a ter uma morte serena. E quando o enfermeiro de reabilitação cuida de uma pessoa na fase terminal, vai fazer com que o seu estado, quer pelas técnicas que utiliza, quer pela forma como se relaciona, que a pessoa esteja num desenlace suave, calmo, para ter uma morte serena. Claro que o grande foco
é na parte que se passa de uma doença aguda para uma doença crónica, ou que se fica com sequelas de uma doença. Ou seja, como é que articulamos a ideia da reabilitação com o conceito, portanto, de viver melhor e não simplesmente viver mais anos? Essa relação, eu chamava aqui um autor que se chama Alex Onet, que é um filósofo, que diz que para as pessoas terem uma boa vida, viverem bem, precisam-se primeiro de reconhecer, e é isto que os enfermeiros de reabilitação fazem, é reconhecer tudo o que a pessoa tem para viver bem, nem que sejam condições mínimas, e por isso não é só acrescentar anos, é acrescentar vida, que é diferente. E depois ele diz outra coisa que os enfermeiros de reabilitação, de uma maneira geral, se preocupam, que é, esta pessoa não basta recuperar, ela tem que continuar a ter, eu tenho que ajudá-la a garantir todos os direitos que a pessoa tem. Porque muitas vezes o que nós perdemos são direitos, porque ficamos limitados, perdemos direitos, e o enfermeiro de reabilitação tem que olhar para a pessoa e dizer, eu tenho que criar condições para esta pessoa continuar a ir à rua, continuar a ir ao café, continuar a ir à igreja se for o caso que goste. Portanto, eu tenho que criar condições e procurar ver o que são as barreiras que esta pessoa pode ter e ajudar a ultrapassar estas barreiras. Não é a relação direta com o cliente, com a pessoa que está dependente, mas é a relação com o ambiente onde ela está. E que é muito importante. E um último aspecto que eu acho que também privilegia o trabalho dos enfermeiros de reabilitação é a capacidade afetiva de estar. Não basta recuperar, não basta dar o direito, mas eu sou capaz de estar com o outro no sentido de lhe proporcionar afeto. E isto também faz parte deste caminho. Por isso é que a semana passada saiu um livro no Brasil sobre uma teoria da enfermagem de reabilitação, o que leva a pensar a enfermagem de reabilitação com esta expansão de estar com as pessoas, de viver com as pessoas e de co-construir com as pessoas uma vida melhor. E, portanto, uma vida melhor, com mais qualidade, mesmo que a gente saiba que não é só os anos. Quer partilhar connosco algum exemplo concreto em que a intervenção precoce da enfermagem de reabilitação tenha trazido uma recuperação significativa para um utente? Sim, se eu contasse histórias, provavelmente muitas das histórias dos clientes que passaram por mim, aquilo que geralmente nós chamamos doentes, porque eu trabalhei muito na fase aguda, mas numa perspectiva de continuidade. E neste sentido, eu estou-me a recordar, por exemplo, de um rapaz que na altura tinha 19 anos, que já trabalhava na construção civil e que teve uma queda e ficou paraplégico. Ele passou as fases todas da negação, da revolta, passou estas fases todas, até nós conseguir que ele entendesse que, apesar de não andar, de não poder continuar na construção civil, que ele tinha um mundo inteiro à frente dele e que podia explorar outro tipo de coisas. E depois disto foi um bocadinho difícil, mas à partida ele ficou em cadeira de rodas para sempre, porque ele teve uma lesão, uma secção completa, e portanto ele ficou em cadeira de rodas, mas foi fazer formação. Ele que já não tinha nunca pensado que ia fazer formação na vida dele, foi fazer formação, fez formação académica e seguiu a advocacia. Qual é o melhor? E tornou-se independente, casou-se, era uma pessoa feliz. E eu acho que o mais importante na reabilitação não é só levar as pessoas a recuperar, é a pensar que elas podem ser felizes. E aí, lembro-me de outro caso, que até todos podem ir ler um livro que fala da sua vida, que é a Bento Amaral, que é aqui do Porto, e que teve uma lesão por um mergulho, há muitos anos já, ele já deve ter mais de 50 anos, e que fez uma vida brilhante. Inclusive ele ou era, não sei se agora ainda é, o chefe dos provadores do vinho do Porto. E é uma pessoa que nem conseguia pegar num copo na fase aguda, porque ele não tinha capacidade para ser o copo. E o que é importante é ter a sensação que as pessoas retomam a vida, e uma vida com significado, produtiva, e que socialmente se sentem aceites. E feliz.
E felizes, e felizes. E como é que os enfermeiros, portanto, conseguem promover a autonomia e funcionalidade mesmo em situações mais graves, mais severas? A funcionalidade é por via do exercício da área funcional que se está a trabalhar, desde a área musculoesquelética, a eliminação, intestinal, vesical, isto tudo conta para ser independente em termos de atividades. Mas o mais difícil às vezes é conseguir que a pessoa queira ser autónoma, porque muitas vezes as pessoas perdem a noção e nem sempre têm um suporte social suficiente para quererem ser autónomos, para decidir. E aqui é que faz sentido o enfermeiro de reabilitação intervir muito precocemente, para que a pessoa não passe a ser dependente dos outros, que se sinta que os outros são um instrumento importante para ele, mas que essa pessoa, eu própria, quero ser autónoma, quero eu ser capaz de fazer. E, portanto, quando eu perco isto, o caminho é treinar a pessoa para conseguir continuar a decidir, porque o que está aqui em causa, e aqui em causa é a capacidade de decisão. E muitas vezes a pessoa, mesmo durante uma vida normal, nunca teve capacidade de decisão. Se a gente pensar numa vida normal de uma mulher que é vítima de maus tratos, o que ela não foi capaz foi de decidir num momento que não era aquilo que queria. E no doente que fica dependente também é isto, é ele entender que houve ali uma interrupção, que houve ali uma agressão, mas que eu sou capaz de interromper este ciclo e eu continuo a ter capacidade de decidir. Não é isto que eu quero, eu vou me esforçar por ser uma pessoa independente e autónoma. Nesse sentido, sim. Ou seja, já percebemos que o acompanhamento em reabilitação vai muito além das questões físicas, tem também a componente emocional. Quero explorar também esta questão. Sim. A componente, primeiro, a boa prática de reabilitação é multidisciplinar. A equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar, porque hoje em dia as várias profissões trabalham nesta área e é muito importante as pessoas entenderem-se sobre como fazer a reabilitação para esta pessoa ter sucesso. E para isto não pode cada um trabalhar para o seu lado, têm todos trabalhar no mesmo sentido. Por isso é que a boa prática exige que a equipe multidisciplinar faça um plano individual para aquela pessoa, onde todos intervenham no sentido de um objetivo. E todos os dias estão a trabalhar para aquele objetivo. E neste sentido, muitas vezes o que nós estamos aqui a procurar, e aqui em Portugal isto acontece muito, é que cada um quer que o doente seja dele. E o doente não é de ninguém, é dele próprio. Ele é a pessoa, ele é o foco. Nós só estamos aqui a contribuir para que ele recupere, se restabeleça e seja feliz. E, portanto, o nosso grande trabalho é a interação em equipe. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia é que a partir do momento em que eu tenho delineado um trabalho em equipe, eu ter continuidade neste trabalho. E a falta de continuidade diminui drasticamente os resultados. Vou dar um exemplo, uma pessoa teve um AVC, esteve internada 15 dias, mas agora para continuar a reabilitação vai para casa e fica sem fazer nada, 2 ou 3 meses e depois vai para um ginásio de fisioterapia fazer qualquer coisa. Isto não é bom. O ideal é que eu nunca perca a continuidade da assistência em termos de reabilitação, não devia haver interrupções. A outra ideia é que a reabilitação não se faz por bocadinhos, faz por continuidade. E, portanto, mesmo quando a pessoa está a dormir, precisa de estar a ter padrões que o ajudem a reabilitar. E imagina assim, eu tenho aqui um doente que vai ao ginásio de manhã, 20 minutos ou meia hora ou uma hora, fazer uma quantidade de exercícios com o fisioterapeuta. E depois vem para a enfermaria e eu não lhe faço nada ou eu não proporciono que ele continue a fazer o que esteve a fazer. E quando eu estou a não proporcionar nada, eu estou a interromper o ciclo de recuperação desse doente. Então, mesmo a calma, o posicionamento, o estar sentado, o fazer o levante, o ir interagir com os outros doentes ao refeitório, o mais próximo possível de uma vida normal, é o que vai favorecer mais a reabilitação. E, portanto, os enfermeiros de reabilitação não se vão preocupar só
mas também tem que se preocupar com esta parte, que é com a parte musculoesquelética e com a parte das funções. Mas mais do que isto, ele tem que garantir que nas 24 horas aquele doente está a ter continuidade, e por isso é muito importante o plano multidisciplinar, para eu saber o que é que ele está a fazer no ginásio, para depois eu dar continuidade aqui. E também depois eu ser capaz de dar feedback para o ginásio a dizer: ele já faz isto, ele não faz aquilo, ele precisa de mais disto ou mais aquilo, ou levar o caso à discussão da equipe. Portanto, o trabalho do enfermeiro de reabilitação é muito como um elo de ligação multidisciplinar, para que a pessoa não sabe o que precisa às vezes, e tem que ter alguém que seja porta-voz dessa pessoa. E é uma pessoa que cientificamente tem condições de ver os resultados e de mostrar aos outros que, afinal de contas, ele no ginásio até pode fazer tudo, mas quando vem para a enfermaria, por exemplo, fica ali e não faz nada. Então tem que ter ali um estímulo, e precisa de outras coisas que não estão a ser, ou que estão a ser desenvolvidas no contexto da enfermaria. Um acompanhamento. O acompanhamento efetivo. Pensando também naquilo que são os desafios dos enfermeiros de reabilitação, portanto, quais são os principais desafios que estes profissionais encontram em Portugal? Eu acrescentava aqui que nós não sabemos bem quais são os desafios, porque hoje em dia a mudança é tão rápida que a gente podia pensar: os desafios aos enfermeiros de reabilitação vai ser a robótica. Eu acredito que pode ser um caminho, mas isso não só vai ser desafio para eu integrar esse sistema no meu processo de cuidar e acrescentar valor a isso. Isso até me pode vir facilitar a vida, porque vai permitir que o doente faça mais vezes ou faça de outra maneira. Não me custa nada pensar que daqui a amanhã vou ter um robô a cuidar de mim. Não me custa, desde que haja um humano que programe bem o robô para ele me fazer o cuidado. Eu imagino, às vezes, isto é imaginação pura, mas não é tanto, porque eu acho que já há um hospital na China que tem isto, que é: eu imagino assim, se eu ficar doente e se me puserem numa máquina de tomar banho, como fazemos aos carros, não tem mal nenhum, até é bom, porque olha, vou ter a minha intimidade preservada. Vai secar-me, vai-me esfregar bem, com uma escovinha macia, claro, mas vai-me esfregar bem, vai-me secar bem. O que eu preciso era uma enfermeira a ver se eu, no fim, fiquei com a pele íntegra, se precisa de acrescentar alguma coisa ou se eu preciso de mais alguma coisa. Isso é que me faz falta. E, portanto, não tenho medo nenhum da robótica. Também não tenho medo nenhum da inteligência artificial. O que é preciso é que eu a saiba usar para os fins e que eu saiba que aquilo não é humano. O humano é que vai decidir sobre aquilo que vai encontrar na inteligência artificial. E, portanto, o grande desafio é eu ser capaz de integrar os desenvolvimentos e a inovação atual. Outra questão que também gostaríamos de colocar: sabemos que por vezes o tempo disponível para a reabilitação é reduzido. Portanto, como é que se pode contornar esta limitação? Pois, eu acho que esta decisão é política e muito de gestão, que é: uma pessoa só pode fazer uma determinada carga de trabalho. E quando as instituições contratam um enfermeiro de reabilitação e lhe pagam como enfermeiro de reabilitação, é para ele fazer a reabilitação. Ora, eu nunca devo pôr, em termos de gestão, não devo estar a gastar um recurso caro para fazer uma coisa menos diferenciada. Ora, o que é aqui importante? É que realmente saiba gerir os recursos que temos. É muito mais fácil eu contratar enfermeiros de cuidados gerais e dar aos enfermeiros de reabilitação o papel da reabilitação, mas ao mesmo tempo exigir resultados com esse cuidado. Porque quando a gente olha para o enfermeiro de reabilitação e se pergunta assim: mas o que é que produz um enfermeiro de reabilitação? Só produz bem-estar? Só produz qualidade de vida? Não! O enfermeiro de reabilitação produz independência. E isto, por exemplo, tem a ver com os dias de internamento. Se o enfermeiro de reabilitação, desde a fase muito aguda e precoce, continuamente fizer a reabilitação,
vamos ter menos dias de internamento, vamos ter menos gasto com esses dias. E quando a pessoa for para casa, se houver enfermeiros de reabilitação a acompanhar no domicílio, como há nas SSIs, essa pessoa também vai ter melhor qualidade de vida e com certeza vamos conseguir ter indicadores sociais que pessoas com deficiência são capazes de ir ao cinema, de ir ao café, de participar em debates, em ir à rua, porque neste momento há uma percentagem muito grande de pessoas, porque não têm acompanhamento de reabilitação, que ficam limitadas a um quarto, porque as famílias não têm condições de andarem a fazer-lhe algumas coisas. Então fecham-nos nos quartos e eles ficam ali no quarto à espera que a família chegue à noite e nem às vezes saem à rua. E é isto que o enfermeiro de reabilitação pode fazer. Eu tive uma doutoranda, minha orientanda, que fez um estudo precisamente sobre como é que podíamos levar as pessoas que tinham dependência física a sair à rua, porque as pessoas não querem ir à rua porque têm dependência física e depois isto é um ciclo vicioso. Então ela fez um estudo onde ela, na reabilitação, fazia um programa de reabilitação para as pessoas perder medo de irem para a rua. O objetivo dela era só pô-los na rua, onde eles quisessem, mas na rua, não dentro de casa. E é isto que muitas vezes nos falta, é ter capacidade de trabalhar as pessoas para elas continuarem independentes e autónomas. Portanto, neste seguimento, como é que devemos envolver a família e os cuidadores no plano de reabilitação? Pois, se eles não estiverem envolvidos, nós não vamos ter reabilitação. Porque a reabilitação depende, primeiro, da pessoa, de eu convencer a pessoa que ela pode se reabilitar. E o segundo, de eu capacitar as pessoas envolventes para ajudar. Porque muitas vezes a família é contra a reabilitação. E como é que é possível? É porque às vezes é mais fácil. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se eu tiver uma pessoa que tem muito risco de cair e risco de se engasgar, é melhor que ela seja independente ou é melhor que eu lhe dê, ando com ela de lado para lado e lhe dê a comida? É muito melhor que eu lhe dê a comida, é melhor, parece. Mas quanto mais eu lhe dou a comida, mais ela dependente fica. E então eu tenho é que aprender a torná-la autónoma. E para aprender a torná-la autónoma e independente, eu tenho que também ser capacitada para isso. E a família às vezes só faz isto por amor. Não é por mal, mas o facto é que aquele excesso de amor pode prejudicar a independência das pessoas. A família tem que ser sempre envolvida, desde o primeiro dia que acontece o desastre, do primeiro dia que acontece o primeiro episódio agudo, desde o primeiro dia a família tem que ser envolvida. E nós agora temos uma política que tende a desenvolver-se de escolher um cuidador. E eu também alerto socialmente para que não se esteja a cometer um grave erro. Porque quando eu tenho a família, não deve ser só o cuidador que deve ser trabalhado, deve ser mesmo toda a família. Porque muitas vezes, para dar os cuidados a uma pessoa, eu destruo uma família. Por exemplo, é uma mãe, uma filha que toma conta da mãe. O marido não gosta da sogra. A sogra foi lá para casa, só dá trabalho. O que é que vai acontecer? Vai haver um desgaste, e não é só o desgaste do cuidador, é o desgaste de toda a família. E nós temos que nos questionar, em termos de respostas sociais, como é que nós nos vamos organizar para que as pessoas fiquem no sítio certo, sem atropelar os outros. É bom que todas as pessoas vão para a família. A família é o sítio natural, mas pode não ser o sítio ideal. Temos que procurar outros recursos, porque as famílias cresceram, desenvolveram-se e às vezes já não têm o espaço para aquela pessoa da maneira como ela está. Então temos que pensar noutros recursos e noutras respostas sociais. Nesse mesmo sentido, existe então espaço para a enfermagem de reabilitação ser integrada nesses cuidados domiciliários e comunitários? Sim, eu acho que é fundamental ter enfermeiros a pensar, enfermeiros de reabilitação, porque esses têm formação e um espaço para pensar no todo. Então faz falta ter enfermeiros no hospital, nos cuidados continuados, na comunidade,
Mas SSIs é fundamental. Portanto, os enfermeiros de reabilitação, não temos que ter muitos enfermeiros de reabilitação, mas temos que ter um enfermeiro de reabilitação para orientar muitas vezes a equipe, para levantar problemas à equipe, face à necessidade de reabilitar aquela pessoa. Já falámos há pouco da questão das novas tecnologias, portanto, se já estarão a ser integradas na prática, que mudanças é que as questões tecnológicas têm trazido na intervenção? Eu acho que ainda temos que crescer muito. E eu acho que especialmente nós estamos numa área que é preciso fazer investigação nesta área para conseguirmos articular a tecnologia que até já temos, mas que não está aplicada àquela prática. E, portanto, isto só se faz com investigação na prática. E, portanto, o caminho é eu estudar isto. Quando eu tenho estas tecnologias novas, eu de certeza que vou ter melhor qualidade de vida. Eu lembro-me, por exemplo, de tecnologia relacionada com os cuidados de eliminação. Antigamente, os doentes que não urinavam, ou que tinham dificuldades em urinar, eram algaleados. E hoje em dia sabe-se que isso é o pior que se pode fazer a uma pessoa. Mas também não havia estratégia para ter a pessoa confortável sem ter isso. Hoje em dia, a tecnologia das fraldas é muito maior do que era antigamente. E, portanto, é um exemplo de uma tecnologia que até é uma tecnologia que a gente nem se apercebe da quantidade tecnológica que está numa fralda absorvente e cada vez a evoluir mais. Mas quem diz isto diz outras tecnologias, por exemplo, sistemas de informação. É uma área que também carece de grande desenvolvimento e ajuste, porque, por exemplo, essa área precisa ser bem articulada, no caso da reabilitação, entre a ligação do hospital, do percurso da pessoa e que todos os profissionais que estão em contacto com essa pessoa, no hospital, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados continuados, deviam ter acesso à evolução da pessoa e às dificuldades que ela foi evoluindo. E esta é uma tecnologia que acaba por ser uma tecnologia que já existe, só tem que ser melhorada. Então, há muita tecnologia que já existe que tem que ser melhorada para os cuidados de reabilitação. Certíssimo. E porque é que é importante para os enfermeiros investirem também na sua formação especializada? Olha, um enfermeiro que faça, por exemplo, o curso de enfermagem de reabilitação, hoje em dia é um mestrado, e que pense que sabe tudo, no fim do curso não sabe nada. O que ele precisa é de investir e de fazer formação sobre áreas da sua prática profissional. E quando eu digo formação, pode ser formação contínua, pode ser formação em institutos de informação, como por exemplo o CRIAP, pode ser nas escolas, pode ser em qualquer lado, até online. O que é importante é que eu diga, não, eu faço este cuidado. Será que não há evidência científica melhor sobre este cuidado? Eu não tenho que fazer outro tipo de treino para este cuidado? E aqui, mais uma vez, a tecnologia é fundamental, porque hoje em dia, para treinar, também temos modelos que nos ajudam ao treino e, portanto, estamos neste caminho. Mas o enfermeiro de reabilitação, e qualquer enfermeiro, e diria até qualquer profissional, que é, se eu tenho formação que fiz na parte académica, se eu não fizer nada, aquilo passado meses está totalmente desatualizado. E, portanto, a formação é uma exigência contínua pela evolução do conhecimento atual. Amanhã sai um estudo experimental que experimentou uma técnica nova, que viu-se uma técnica nova e que eu nem a usava, ou que eu usava, mas usava com outros parâmetros. Estou-me a lembrar, por exemplo, para a reabilitação, a importância de um espelho. Um espelho é uma coisa que a gente ouve falar da década de 80, que pôr o doente ao espelho, que ajuda o doente com acidente vascular cerebral a reintegrar os esquemas corporais, etc. Mas hoje em dia já se sabe muito mais coisas específicas sobre o tempo, os exercícios que se deve fazer ao espelho para atingir a eficácia máxima. Ora, se eu não fizer formação sobre isto, eu posso usar o espelho e pôr à frente do doente, à frente do espelho já está. Estou a usar a técnica, estou a usar isto, mas isto não é suficiente. Eu posso rentabilizar aquilo, pondo aqui outras coisas a acrescentar valor, eu digo assim,
acrescentar valor ao uso dessa técnica. E se eu não fizer formação, não chego lá. Na sua opinião, o que é que ainda falta para que a enfermagem de reabilitação seja mais valorizada em Portugal? Eu acho que falta um monte de coisas. Eu vou acrescentar aqui um pensamento que é, eu sou editora de uma revista, que é Enfermagem de Reabilitação, e o que é que eu noto? Nós temos muitos artigos, muitas propostas de artigos, que nós só aceitamos artigos de reabilitação. A revista é só de reabilitação. E então só aceitamos artigos nesse sentido. Mas o que é que acontece? As pessoas ainda não têm uma visão alargada de fundamentação, de acrescentar valor novo a uma prática que já têm até. Mas já fazem muitos artigos sobre a mesma coisa. E isso é importante para que a evidência fique consolidada, mas é importante também dar visibilidade a outras áreas que nós fazemos e, portanto, o que falta é crescer no conhecimento e intelectualmente como enfermeiros de reabilitação para continuarmos a fazer a diferença não só para os portugueses, mas para o mundo, porque o mundo é nosso. Muito obrigada, enfermeira Maria Manuela. Estamos a aproximar-nos do final do nosso podcast e gostaríamos que deixasse uma mensagem, um conselho para os profissionais que sentem vontade de enverdar por esta especialidade da enfermagem. E eu deixava 2 conselhos, uns aos que já são, que é fazerem formação, especializarem-se em áreas específicas, procurarem formação sobre isto, e aos que não são. É um desafio enorme ser enfermeiro de reabilitação, porque muitas vezes nós vamos para a enfermagem de reabilitação a pensar que é recuperar pessoas. E como eu disse aqui e valorizei, é muito mais que recuperar, é levar as pessoas a viver bem e a serem felizes. Chegamos assim ao final de mais um episódio do podcast A Voz da Enfermagem. Agradecemos uma vez mais à enfermeira Maria Manuela Martins pela valiosa partilha de conhecimentos e experiências relacionados com a área da enfermagem de reabilitação. Se gostou deste episódio, convidamo-lo a seguir o nosso podcast e a partilhar com colegas e amigos. Fique atento aos próximos episódios porque há muito mais para ouvir e discutir sobre o presente e o futuro da enfermagem. Até breve.